Nossos convidados de hoje, Ilana Kaplan, atriz e comediante, e o antropólogo Michel Alcoforado. Ilana é atriz vencedora do Prêmio Shell de 2017, mais de 20 anos de carreira. Inúmeras peças de teatro e na TV têm participações inesquecíveis. Quem não se lembra de Carrossel, I Love Paraisópolis e Os Normais. Em plena pandemia, a Ilana, ela inventou a Keila Melman, que é uma decoradora que critica o comportamento das pessoas. Não preciso nem dizer que cada aparição da Keila vira, assim, viraliza na internet. E o Michel Alcoforado, super bem-vindo, é antropólogo, PhD, especializado em consumo e comportamento e sócio fundador do grupo Consumoteca. Apresenta o mapeamento de tendências do mercado brasileiro. É também colunista da UOL e da rádio CBN. Então eu vou direto ao assunto. Quando é que a gente envelhece? Ilana, você. Eu percebi que eu envelheci mais pelo contato com o outro. Quando tu entra no táxi e fala, a senhora vai descer aqui, eu falo, nossa, senhora, ele me chama de senhora. Então, assim, porque eu não me vejo. Então, é estranho quando alguém fala que eu me dou conta, entendeu? Assim, eu sempre digo assim, esse número não me pertence, porque eu não sinto o número. É estranho. É estranho, assim, né? É um novo lugar, assim, porque a gente não se enxerga, assim. Então, tá conversando com alguém de 30, tu acha que tu tá conversando de igual para igual, mas não é de igual para igual, né? A pessoa de 30, eu já tenho mais de 30 de carreira. Então, assim, tu diz, nossa, né? Não é. Então, tem essa sensação, assim, né? E você, Michel? Quando é que a gente fica velho? Uma vez meu pai tem 69 anos, e ele me falou um negócio que eu achei genial. Ele disse, tem um primeiro momento que você começa a perceber que o tempo tá passando, que é quando você vai em algum lugar e as pessoas te chamam de senhor. Ou falam, tio, me dá isso, tio, me dá aquilo. Agora, tem um segundo momento drástico, que é quando você entra no ônibus e alguém levanta pra você sentar. Por que eu tô contando essa história? E eu acho que mega combina com o que Ilana tá falando também. A gente envelhece quando os outros começam a dizer que a gente é velho. Por uma questão muito simples, né? Toda e qualquer sociedade humana é pautada por uma lógica onde a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Agora, a maneira como a gente vai separar a passagem de uma fase a outra é construído socialmente. Então, é quando a sociedade começa a dizer pra gente que a gente saiu de um estágio e migrou para outro, é que a gente começa a ser visto como velho. Então, essas regrinhas de com 18 anos você entra na maioridade, com 60 você cai na velhice, são construções sociais nossas. Quer dizer, você está dizendo que a velhice, essa coisa de colocar a pessoa como, fulano é velho, é uma invenção. É uma invenção cultural nossa, e ela varia, e eu acho que é importante que a gente coloque isso. Porque, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está rediscutindo que limites são esses que eu posso dizer para alguém que alguém é velho ou não. E posso voltar na história para mostrar como é que essas coisas mudam de um tempo ao outro. Uhum. Vamos começar dos mais jovens, aí a gente cai nos mais velhos. A juventude, então, pensando, é uma invenção. A juventude é uma invenção dos baby boomers. A gente sai do pós-guerra. Do pós-guerra. A gente sai do pós-guerra. Estavam lá os baby boomers dizendo, a gente passou por isso, vamos viver essa vidinha que a geração anterior viveu? Não, esse é o momento de ruptura. Uhum. A gente vai inventar um outro momento ali, entre a fase adulta e a saída da infância, que vai ser um momento para a gente experimentar tudo que a gente quiser. E o mesmo vale para esses nossos tempos. A Ilana, eu quero que conte a experiência dela da pandemia. Ela fez uma coisa que realmente assim, acho que outras pessoas devem ter feito, essa migração, pegou uma ponte de salvação ali no mundo digital. Você foi e continuou produtiva usando o recurso do mundo digital, que não é tão confortável para as gerações mais velhas. Sim. Como foi essa experiência, Ilana? Conta pra gente. Foi meio inesperado, assim, não foi planejado. Eu estava, como todo mundo, trancada em casa, né? E, assim, a parte artística, principalmente o teatro, a gente ficou sem trabalhar mesmo, porque era um contato público e a gente não podia aglomerar. Então, assim, o teatro é a aglomeração. Então, assim, eu estava trancada em casa como todo mundo, né? Vendo TV, vendo série, lendo, enfim, assim, né? Preenchendo do jeito que dava, fazendo faxina, ficando louca. Aí começou porque eu entrei no Instagram tarde, eu tinha Facebook, não tinha Instagram quando eu fiz as novelas, todo mundo dizia, como você não tem Instagram? Eu falei, não tenho, eu já tenho uma rede e tal. Então eu não sabia muito como me comunicar com a minha arte no Instagram.
Aí começou a pandemia e começou as coisas... porque primeiro as imagens da Itália, eles dizendo que eles estavam sofrendo muito, aqueles horror, os hospitais, e por um lado mostrava a parte poética, que eram as pessoas cantando, e aí ia todo mundo para a varanda, e aí as pessoas se falavam e tal, não sei o quê. E eu resolvi ir para a minha varanda e conversar com os vizinhos que tinha do outro lado. Só que eu acho que os meus vizinhos do outro lado, eles tinham todos um plano B. Porque eu acho que eles tinham sítio, casa na praia, tudo, então o prédio deles estava sempre fechado. E eram varandas enormes. E eu falava com ninguém, então a minha piada era dizer, gente, coisa boa, tamo junto, coisa boa, a gente tá se trocando essas ideias, e não era nada, tá? Daí eu comecei com essas palhaçadas desse tipo. Aí passou um tempo e eu fiquei olhando muita gente vivendo uma vida normal, e eu estava trancada, como a maioria dos meus amigos, da minha família. E aí eu comecei a ver as pessoas, tipo, tô nesse jatinho com os meus amigos, tomando uma champanhota, estamos indo pra não sei aonde. Eu falei, nossa. Tá tão duro, né? Esse isolamento. Aí eu fui olhando assim, falei, gente, mas tem gente morrendo, sabe? Assim, a gente não encontrou vacina, o mundo tá passando fome, gente morrendo na rua, nós estamos num desastre, né? E aí eu comentei com a minha irmã, que sempre escreveu alguns textos comigo na época da Terça Insana, e aí eu falei, eu vou falar sobre isso, eu vou ligar a câmera, eu vou falar sobre isso. Aí ela disse, isso é uma coisa que não é de bom tom, que é uma expressão antiga. E aí eu abri a câmera, mas eu tinha tipo 6 mil seguidores, que eram meus fiéis amigos e algumas pessoas de teatro, assim, não tinha um monte de gente. Amigos, Aí eu liguei a câmera e eu botei uma peruquinha safada, assim, né? E fui falando e arrumando a franja, porque eu ficava me olhando no vídeo, assim, e fui falando. Você tá numa praia, não sei o quê, não é de bom tom, né? Você ficar falando isso, não sei o quê, né? E aí abriu a Keila Melman, e a Keila Melman viralizou. Keila Melman. O que foi uma coisa muito estranha para mim, porque eu sempre fui uma pessoa analógica, assim. Então, aí eu encontrei um jeito de me comunicar com as pessoas estando trancada em casa, que foi fazendo esse personagem, assim. E daí eu fui criticando, fui olhando as coisas da semana, ia olhando coisas que eu achava estranho, que eu não achava de bom tom, e fui desenvolvendo. Agora, isso que ela está contando, essa experiência de ter ficado, até em algum momento, com uma certa cerimônia de entrar nesse universo e usar. Isso é um lugar que as pessoas são colocadas, é um preconceito, ou realmente é só dificuldade dos mais velhos? Toda vez que a gente tem uma nova coisa surgindo, em geral, quando ela viraliza, é porque tem alguém que se apropriou daquele movimento para poder dizer, olha, eu sei como eu uso. E nesse caso, numa sociedade pautada, onde todo mundo precisa produzir, são os mais jovens que dizem que é o certo. Eu tenho certeza aqui que todo mundo que está ouvindo a gente, tem até 60, 70, 80, 90, 20, tem grupos de WhatsApp. E quando liga lá o grupo de WhatsApp, sabe muito bem que é facilmente perceptível quem tem mais idade ou menos idade pelo tom das conversas. Agora, não tem um jeito certo. A minha mãe, ela mandava, no tempo dos anos 90, e-mails, né, com aqueles anjinhos que corriam. Nos anos 2000, ela estava preocupada com os GIFs do Facebook. E agora está lá, bom dia, boa tarde, boa noite, amém, Deus abençoe. Esse tipo de coisa, que está presente em qualquer lugar, é certo e errado? Não. É uma forma, quase como se fosse um sotaque. Alguém que aprende a mexer com uma tecnologia depois de um determinado tempo, fala essa língua tecnológica com sotaque. E a gente não pode ter medo disso, né? Porque eu acho que o que a tecnologia possibilitou foram encontros entre pessoas que no dia a dia não se encontrariam. E é bom a gente lidar com o estranhamento. É bom a gente perceber que o diferente está ali, novas visões. Agora, você tem alguns estudos, né, da geração Z, que é de 97 a 2010, os milênios de 81 até 96. Eu tenho sempre que recuperar o que é que eu não lembro direito as faixas etárias. Essa exclusão das pessoas, ela aconteceu de uma outra maneira nesses momentos dessas outras gerações, e hoje, nesse momento que a gente vive, é a questão digital, a questão do acesso à tecnologia. Eu acho que tem um principal marco que mudou, assim, em relação ao que os nossos avós e bisavós vivenciaram a entrada na velhice, assim. O que acontece é que até então a vida ela era dividida num curso mais ou menos organizado. Eu brinco que a fase era quase uma fase do tem que.
Você tinha a idade para casar, você tinha idade para trabalhar, você tinha uma idade para ter filho, você tinha uma idade para trabalhar muito, você tinha uma idade para se aposentar e para cuidar do neto e para morrer. O que acontece a partir dos anos 90 para cá é uma quebra do curso de vida. Ninguém mais quis aceitar a ideia de que eu tenho que ir a alguma coisa em um determinado momento. O que foi ótimo, porque abriu um mar de possibilidades e liberdade, mas ao mesmo tempo colocou um peso enorme sobre as nossas costas. Que a gente começou quase a trocar isso por um outro tem que. Que eu tenho que ser produtivo, eu tenho que saber sobre tudo, eu tenho que dominar o Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok, eu tenho que saber fazer a dancinha do momento, eu tenho o quê? E esse tem que, com a passagem do tempo, ela coloca um desafio maior para os mais velhos. Então, a grande diferença, por exemplo, da minha mãe ou da minha avó na mesma idade é que a minha avó não tinha mais que nada. E a minha mãe tem que tudo. Senão ela vai ser vista como velha, senão ela vai ser vista como fora do jogo. Porque o envelhecer, desculpa te interromper, Claro. mas o envelhecer é uma coisa que era aceitável. Hoje não é aceitável porque você pode ser produtivo, você pode seguir fazendo coisas. É mais ou menos também por aí, não é? A gente pode ser produtivo, mas a gente não pode achar que isso é um mandamento. Entendi. E esse é que é o grande problema. Você Dos anos 70 para cá, o que vai acontecer é que a gente tem uma expansão dessa ideia de que todo mundo tinha que produzir. Só para você ter uma ideia, é nesse momento que na França a gente vai deixar de chamar alguém de velho e vai começar a inventar essas novas palavrinhas. Terceira idade, idoso, pessoa envelhecida. Qual que é o jeito certo de falar? O jeito certo é o jeito que eu e você nos sentimos confortáveis. A gente também não pode demonizar a palavra velho, né? Você acha que tem algum jeito melhor, mais confortável, Ilana? Eu acho as nomenclaturas todas muito chatas, assim, né? Mas pode dizer, ela é uma senhora, é uma pessoa mais velha, sei lá, não sei se tem um jeito correto de falar. Como que é envelhecer nessa profissão? Eu acho que o teatro tem uma brincadeira que me dá uma liberdade, porque eu posso fazer uma criança e todo mundo vai comprar a minha criança. Assim, né? Então, a brincadeira, ela vai para um lugar completamente diferente. Tipo, no Baixa Terapia, eu falo, meu nome é André, eu tenho 40 anos, eu não tenho 40. Né? E todo mundo vai comprar, e tá tudo certo, entendeu? Assim, então, eu acho que o teatro tem esse lugar que a gente estabelece essa brincadeira de palco com plateia, que todo mundo entra nesse lugar. Que quando é com o vídeo ele é mais traiçoeiro. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista, eu acho que era da Glória Pires, que ela falou, o HD veio para nos matar, porque ele revela todas as suas imperfeições, né? Assim, mas a vida da gente é essa também. E eu acho que se a gente quer viver mais tempo, nós vamos envelhecer. Eu acho que quem quer ficar jovem para sempre, é horrível, então morra antes, porque a gente não tem uma... muito sofrido, né? A gente não tem uma solução para esse lugar, entendeu? Acho que a gente tem uma aceitação. Como que a gente estabelece essa ponte de um diálogo entre gerações, já que a gente tem uma massa de jovens que daqui a pouco vai, né, inevitável, vai estar mais velha, e lidar com essa questão dos mais velhos, dessa convivência nesse mundo que tem de tudo, ser mais amigável? Eu acho que cada vez mais vai ser mais interessante esse tipo de encontro intergeracional. Muito por conta da expansão gigantesca das novas tecnologias. Eu tenho brincado pra caramba, investigado esses chat GPTs, inteligências artificiais e outras tantas tractanas que eles não param de inventar. E aí, nesse momento, onde a máquina diz pra você o que é o mundo, talvez senso crítico e maturidade sejam as principais coisas pra dizer mas pode ser outra coisa também. E posso citar um exemplo, assim. Se você pergunta hoje, sei lá, para o ChatGPT, quais são os 10 maiores nomes, sei lá, da publicidade, do jornalismo no mundo, ele vai sair com 10 nomes e um jovem de 17, 18 anos, ou seja, um recém-formado na faculdade, toma aquilo como verdade. Precisa ter alguém com trajetória suficiente para dizer, mas por que ele esqueceu fulano? Por que a gente não inclui também? Vamos refazer essa pergunta? Então, a gente está no momento, que é um desafio interessante para possibilitar diálogo entre várias gerações, que é junto da possibilidade que a gente tem de estar muito conectado no mundo, que é algo muito dos jovens. A gente vai precisar pra caramba de maturidade e senso crítico. E gente com muita maturidade vai precisar dos jovens para estar conectado no mundo. Então, essa junção, eu acho que abre a possibilidade da gente abrir um canal de diálogo entre essas várias gerações. Porque tem o preconceito do mais velho com o mais jovem, achar que, nossa, não sabe nada, né? Do mesmo jeito que fala, você é velho, está ultrapassado. Tem as duas reações, né? Mas está acabando, né? No sentido de tem que acabar.
por uma questão muito simples, né? Como é que alguém com 60, 70 anos pode entender profundamente da nova trend do TikTok ou da nova dancinha sem precisar aceitar que seu neto ou seu filho sabe disso muito mais do que você? Como é que eu posso fazer vídeos curtos, que fui treinado para escrever tese de doutorado, sem sentar com a administradora lá das minhas redes sociais, que tem 20 anos, e eu carinhosamente chamo ela de menor, e dizer para ela, querida, faz o melhor corte para mim, porque eu não sei o que é um bom corte. A gente estava falando disso agora, né? Como é que ela também vai pegar, por exemplo, que várias vezes ela acha que, Michel, aconteceu a pior coisa do mundo, e ela não tem a minha maturidade para dizer, querida, é só um probleminha, vamos embora que amanhã aparece outro. Então, é algo que não será uma escolha. A gente vai ter que entrar dentro desses canais de diálogo para continuar vivendo em sociedade. E continuar aprendendo com o outro. Porque tem muito se diz, né, que o velho ele tem muito passado e pouco futuro, né? Mas na verdade você tem ali é isso que você está dizendo, né? Você tem ali uma experiência, você tem o que dizer, você tem um remédio para uma coisa que às vezes é só quem viveu pode passar. Só gente com muitos anos de televisão pode entender talvez melhor enquadramento. Eu tenho certeza que alguém que foi treinado dentro do TikTok não entende de melhor enquadramento. Pode entender do melhor corte para viralizar. E isso a gente tem que aprender com eles, né? Como é que, às vezes, ela corta pra mim e falei, pô, tu é boa de corte, hein? Eu jamais faria esse corte, porque eu não tenho essa cabeça das redes sociais. Então, essa junção é a solução para a gente conseguir criar um caminho comum, onde todo mundo vai sendo incluído de algum modo. A gente está falando muito desse universo da tecnologia, mas eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa situação onde as pessoas não cuidam só do físico, mas também da questão social, da sua inserção na vida social. Quanto isso é importante para as pessoas estarem conectadas, aí tudo bem, pode entrar a tecnologia, mas é um pouco mais do que isso, de ter os amigos por perto, de se sentir produtivo, às vezes não quer estar trabalhando mais, quer descansar, né? Mas, de alguma maneira, estar em conexão, quanto isso é bom para você envelhecer na sua plenitude. Como que você sente isso, Ilana? Para você, se você se isolasse de repente, quisesse só ficar ali dentro do seu mundinho, porque é um isolamento, a tecnologia também pode ajudar o mais velho a ficar isolado. Eu acho que a pandemia deu uma coisa muito estranha, assim, que a gente ficou mais recluso mesmo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa taurina, assim, eu gosto de ficar em casa, eu não tenho... Então, assim, a pandemia, ela me limitou, mas eu não fiquei super agoniada, como muita gente ficou, assim, pra muito mim também não foi um problema. acima sabe, assim. Então, eu acho que para as novas gerações, principalmente para quem estava virando, assim, né, da adolescência, deve ter sido uma coisa muito difícil, porque eles perderam muito o traquejo de como conviver, né? E eu acho que nada supre a relação humana real, né? E o WhatsApp ajuda muito a gente, mas às vezes é legal dizer assim, pode falar e falar mesmo, né? Porque a gente... Para várias coisas facilita, mas para outras eu acho que a gente vai ter que se exercitar a conviver de novo, porque nós estamos ficando muito isolados num lugar estranho, assim. Então, não sei se o Michel concorda, mas eu acho que a gente vai ter que reexaminar isso para a gente voltar para a sociedade de verdade, porque a gente está um pouco fora, assim. Eu acho que envelhecer é se obrigar ao contato intergeracional, não tem outra escolha. Na medida que você acha isso como uma condição? Assim, é uma condição, porque na medida uma que os seus... Uma condição para quê, Michel? Na medida que os seus se vão, e eles irão em algum momento, ou você será o primeiro ou o último, né? Mas as pessoas próximas a você em algum momento vão indo, da sua idade vão indo. Você, para poder entrar em contato com o mundo, vai ter que lidar com gente mais nova. Então, deveríamos, desde antes de envelhecer, ser treinados a falar com gente mais nova, por uma questão muito simples. O envelhecimento cobra um processo contínuo de readequação. E a gente só consegue se readequar em contato com o outro, dialogando com o outro, se reconhecendo e reconhecendo o outro. Então não dá para envelhecer sem o outro, a não ser que você deixe de fazer parte da sociedade. Né? Se você, vou virar monge nas montanhas tibetanas, aí é outra história, você não está nem dentro do ciclo do envelhecimento. Agora, como dar conta, né, desse mundo tão diverso?
né? Porque, assim, tudo bem, de novo, a tecnologia e tantas outras coisas trouxeram para perto da gente um mundo LGBT, racismo não sei. Como dar conta desse mundo com tanta diversidade? E assim, eu tô falando aqui dos mais velhos, porque os mais novos já chegaram e o mundo já era dessa cor, né? Não muda muito ao longo da vida. Na medida em que a gente, para conseguir conviver com a diferença, a gente precisa de respeito. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? A gente precisa respeitar os novos assuntos, as novas formas de relacionamento, os novos comportamentos, as novas pautas, e entendendo que muitas das vezes eu não consigo entender, mas é o meu direito, aliás, é a minha obrigação respeitar o direito do outro, viver uma outra vida, pautar uma outra lógica. Então a gente faz isso quando é mais jovem. Você respeita seu pai e sua mãe, eles pensam o mundo, não deixa você dormir com o namorado, não deixa você transar antes do casamento, não deixa você falar o que você respeita. Você faz tudo o que você quer na sua individualidade, mas você respeita a posição do outro. Por que a gente perde isso ao longo do envelhecimento? É recobrar isso, respeitar, viver em sociedade e lidar com respeito. E acho que é o contrário também. Claro, claro. Porque é isso, assim, eu acho que a gente não pode estagnar e trocar as figurinhas, porque as figurinhas, elas estão aí, né? Assim, a gente tem que estar fazendo o álbum junto. E é de todas as cores, de todas as idades, de todos os gêneros. E acho bacana que esteja sendo discutido tudo isso, porque o mundo está melhorando. Eu acredito que o mundo esteja melhorando nesse lugar, né? Das diferenças, assim, a gente tem que se adequar e melhorar cada vez mais, né? Agora, quando a gente fala desses universos todos, que eu acho que o que vocês estão colocando é super bem-vindo, mas quando fala do mundo da mulher e do mundo do homem, esse envelhecimento, essa passagem do tempo, ela é muito mais difícil para a mulher do que para o homem, concorda? Eu acho que está difícil para os dois. E eu acho porque as cobranças são diferentes, tá? E posso explicar. É óbvio que o peso sobre o corpo da mulher é infinitamente maior, sobre a imagem pública dela e sobre, inclusive, uma mulher que é pautada dentro de um determinado modelo Barbie, que ao longo do tempo ela vai passando. E esse é o peso da cobrança que se instaura sobre as mulheres. Agora, a gente não pode esquecer também que no modelo de sociedade brasileira, os homens brasileiros se inventam baseado em 3 pilares fundamentais, que é a potência sexual, é o apoio financeiro afetivo e é a competitividade. E o envelhecimento tira a potência sexual, diminui, de certo modo, com a aposentadoria, coisa do tipo, essa capacidade de você... Provedor, né? E um elemento que ele começa a perder em vários aspectos. Então, não é fácil para um homem no processo de envelhecimento lidar com um filho que ganha mais do que ele. Não é fácil. Talvez seja mais difícil do que lidar com um vizinho que é melhor bom de cama que ele. Não é fácil, né? Não é fácil você chegar em todos os lugares e você não ganha mais nada. E o que acontece com os homens brasileiros? Eles acabam sendo nostálgicos, né? Eles ficam, você senta com um homem às vezes de mais idade, ele lembra, não, porque no carnaval de 70 eu bebia como ninguém, né? Agarrado nesse passado para tentar entrar no jogo. Então eu entendo que para as mulheres é duro, mas a gente não pode diminuir também o sofrimento dos homens mais velhos, não. Você vê assim também, Helena? Você acha que... Não, eu acho que isso é uma coisa que a gente quase nunca escuta, a visão do homem. É muito legal. Porque, na verdade, a gente sempre escuta e sente mais, né? E é mais divulgada a questão de envelhecer. Você se identifica mais também, né? Porque esteticamente também, a mulher, ela tem uma queda mais rápida do que a do homem, né? Nas mesmas idades, assim, a mulher fica mais marginalizada nesse lugar, assim, invisível. Eu acho que ela fica invisível antes dos homens, claro. Sempre assim, mulheres que construíram a sua carreira ou construíram a sua vida sendo belíssimas mesmo, eu acho que é muito mais duro de envelhecer. Eu acredito que seja mesmo assim, porque a pessoa fez a vida dela, então assim, nesse lugar, assim, não ser belíssimo ajuda um pouco, porque a gente se sente desconfortável, mas eu não construí a minha carreira nesse lugar, então assim, claro que eu olho e falo, putz, isso aqui, todo mundo se olha, né? Mas faz parte, eu acho que é isso, assim. Eu acho que as mulheres têm essa sensibilidade talvez um pouco mais ruim e boa no sentido de que a gente fica mais tranquilo. Eu acho que os homens ficam mais nostálgicos nesse lugar. Quer dizer, tem um lado chato de envelhecer, que é chato mesmo, né? Muito. Como tem, muito. Cada geração tem a sua chatice, né? Você não pode isso, não pode aquilo.
Eu acho que tem um negócio que é interessante nisso que vocês falam, que eu acho que as mulheres... Primeiro, a gente não ouve os homens porque eles não falam, né? Coitado, será? Não lhe é permitido o direito de falar sobre esse processo de envelhecimento, porque eles precisam estar sempre lá, né? A gente viu aí. Da sua janela do seu apartamento, quando teve o isolamento da pandemia, os homens estavam na rua faceiros, assim, como se nada tivesse acontecendo, porque eles estão lá fora. Não é que a gente não deixa, eles não permitem se Eles mostrar. não se permitem, por conta da masculinidade brasileira. Agora, acho que tem um outro aspecto que o drama da mulher em relação ao envelhecimento, ele acontece muito antes do que o dos homens. Sobretudo ligado às questões da menopausa, ali por volta dos 40 e poucos anos, né? Que é quando elas entram num ciclo muito forte de invisibilidade, e aí elas vão ter que lidar com isso. E eu acho que a questão é mais gritante, não só porque as mulheres falam mais, mas porque elas trabalham mais isso, falam mais sobre o assunto, né? Trabalham mais isso durante mais tempo do que os homens, que... ficam lá na deles, tentando bancar o fortão. E porque a andropausa, ela acontece também depois da menopausa. Então, realmente tem Ela entra, né? Acho que é uma década, uma década e meia depois. Então, sempre tem essa diferença, né? Agora, como lidar com essas coisas no dia a dia, assim? A gente está aqui também tentando refletir sobre... encontrar caminhos e mostrar que é possível você continuar produtivo, você continuar fazendo a sua vida, apesar da parte ruim que é o envelhecimento. Mas tem um lado muito bom também. Como lidar com essas coisas que vão aparecendo? Não é que um dia chegam lá e falam assim, olha, tudo isso aqui agora, a partir de agora, são esses mandamentos da sua época da vida, do seu tempo. Ele vai surgindo, né? Ele vai aparecendo. A pessoa que te chama de senhora, é o outro que te dá lugar no ônibus, né? Como é que a gente consegue mudar um pouquinho o nosso jeito de ver tudo isso? Eu acho que os vínculos de sociabilidade são as coisas mais importantes, ou seja, os lugares que você vai para encontrar outras pessoas para fazer outras coisas, daquelas que você não faria sozinho. Então, todos eles, pode ser a casa de bingo, até o clube com os amigos, a casa de campo, o encontro com a família, o trabalho voluntário, ou mesmo o trabalho, né, se você assim o desejar, são pontos fundamentais nesse processo de avaliação das suas potencialidades. O grande dilema, quando a gente leva o envelhecimento para o isolamento, é que o próprio indivíduo ele perde a percepção de quem ele é. Ele perde a percepção de como ele se encaixa ou está desencaixado da vida cotidiana. Mas não é proibido se isolar, como a Ilana mesmo falou. Ela falou assim, eu gosto de ficar mais reclusa. Foi isso que você disse. Mas eu não fico o dia inteiro, entendeu? Assim, eu gosto de... por exemplo, eu vou na festa, chega uma hora e eu digo, tá ótimo, vou pra minha casa. E na minha casa eu tô feliz, entendeu? Assim, eu acho que é essa mistura de coisas, assim, é estar bem consigo, que eu acho que a maturidade dá isso, assim, que né, quando tu chega numa coisa que tu diz, tá tudo certo, e ao mesmo tempo... essa sociabilidade, que eu acho muito importante, assim, né? Por exemplo, o teatro me dá essa sociabilidade, porque eu fico no camarim com as pessoas, a gente faz a peça, a gente troca. Então, eu tenho isso constantemente. Então, eu preciso me isolar até para me reciclar, porque é uma over de energia. Então, eu acho bom ficar também reclusa. Mas é porque eu tenho sempre esse evento com muitas pessoas. Então, para mim, é bacana eu ficar... também. Quer dizer, a gente está dizendo aqui também um pouco assim, é importante você ter projetos, né? Como o Cazuza falava, né? Quem tem um sonho não dança, não é? Essa é a coisa mais importante. Né? Os projetos, eles têm um papel importante porque eles organizam o nosso presente para a gente chegar num determinado lugar no futuro. E aí você dizia, né, que quando você envelhece o teu futuro vai ficando menor. Isso. Mas a gente não pode acreditar nisso, porque talvez aí que tá isso que dizem, que o passado é grande, o futuro vai encurtando. Então, mas a gente tem que prever como se fosse viver até 250 anos, né? Eu tenho que ter planos, óbvio que realisticamente, né, e tendo plena noção do seu estado físico, da sua certidão de nascimento, é óbvio, né? Não é bom a gente viver fora da órbita. Mas eu acho que a noção de que eu preciso estabelecer um presente para chegar num determinado lugar é que faz a gente um ser desejante, assim. É o que faz você acordar de manhã, é o que faz você tomar banho, é o que faz você ligar pro amigo, é o que faz você ir pra ginástica, é o que faz você ir no médico. Então, essa lógica de um campo de possibilidades estruturado a partir de um lugar onde eu quero chegar, eu acho que é decisivo nesse processo de envelhecer bem, se a gente for usar essa palavra. Agora, os tropicalistas, eles dão uma lição pra gente, né? Gente, outro dia eu vi o Gil falando, ele falou assim, eu tô bem. Ele falou, eu sei que eu vou ser ancestral, acho que é alguma coisa assim. Que ele...
é um exemplo também de como... Não, é uma lidar, lindeza. E não eu é? nunca acho que eles Gente, estão estão todos velhos. 80. Eu olho o Caetano, eu acho que ele tá lindo, eu acho que ele tá lindo, eu acho que Gente, o Tom Zé, eu acho que eles estão todos Mato lindos. Grosso, dançando, fazendo... Maravilhosos, César maravilhosos. Camargo Mariano, compondo, É. enfim... será que é só porque eles trabalham com arte? Porque também nós estamos falando aqui de um extrato social e eles especificamente, de um universo que é trabalhar com a cultura, com a arte, com o público, que você tem uma troca ali, é muito interessante, quer dizer, é um combustível. E quem é de outro extrato social? Quer dizer, é uma pessoa que não... Olha, levanta 4h30 para estar às 7 no trabalho. Como é que faz isso? Você ter pouco tempo para você. Quer dizer, você está na vida, você está ali no ônibus, conversa com o cobrador, com a pessoa que faz a mesma viagem que você quase todos os dias. Isso também é um jeito de alimentar ali a sua longevidade com qualidade? Esse é um debate que a sociedade brasileira vai ter que fazer, porque a desigualdade social impacta isso, né? Os mais pobres vivem menos. As estatísticas variam, mas olhando para a cidade de São Paulo, ainda o bairro Alto de Pinheiros é o bairro com a maior longevidade para homens na cidade. E, se eu não me engano, a cidade de Tiradentes é o menor. As diferenças variam de pesquisa para pesquisa, mas sempre giram em torno de 25 anos. Ou seja, alguém que é bem nascido, sentou num escritório, fez ginástica sempre, comeu bem, não andou de ônibus, vive 25 anos a mais do que alguém. É muita diferença. É muita diferença. É muita É uma diferença. geração. É uma geração que você deixa de ver. E você pensar que essas pessoas, quer dizer, nos anos 60, acho que eram 2% de pessoas acima de 60 anos. Hoje são 15%. Quer dizer, nós estamos falando desse universo de pessoas. As que vêm os mais pobres vão viver menos, quer dizer, não estão nesses 15%, certamente. Não estão. E a pandemia reforçou ainda mais isso, né? Os mais pobres morreram mais. Agora, num cenário com muitas deficiências e precariedade, como é o cenário brasileiro, a maneira como a gente reserva o modelo de vida aos mais pobres, eu acho que, de novo, a sociabilidade de bairro é um ponto fundamental na reinvenção da velhice. E aí, eu acho que o Estado tem um papel decisivo, sobretudo com a invenção de universidades para a terceira idade. Tá? É um projeto que foi inaugurado nos anos 90, mas continua fazendo muito efeito para a população de baixa renda, que as universidades estaduais assumem, né, cedem seus espaços no momento de vacância das salas de aula, para que pessoas de mais idade vão para lá para estudar aquilo que elas não tiveram a possibilidade de estudar. Ou para aprender aquilo que elas não tiveram a chance de aprender ao longo da vida. Isso dá combustível para a vida. Claro. Porque na medida que você aprende, você ganha pontos de atenção sobre pedaços da vida cotidiana que você não tinha antes. E aí você ganha fôlego. É como se você conseguisse ler mais do que antes você conseguia. Isso. Você te amplia a visão. E aí eu acho que você ganha futuro. Você ganha vontade de viver. Você ganha fôlego. Interesse. Você ganha interesse, você ganha possibilidade de se reinventar. E aí, só seguir. Ilana, você como vê isso? O conhecimento, ele te propõe, né, te abre um canal para trocar mesmo, eu acho, né? Para se aprofundar, para se interessar e para prosseguir mesmo. Para ressignificar a vida, né? Isso. Porque eu acho que quando você vive muito, você tem que viver várias vidas dentro da mesma vida. Então você precisa ressignificar várias todo o vidas tempo. Como assim? Como é que é isso? Porque a gente não é o mesmo desde que a gente nasce, e a gente ao longo do tempo vai se transformando. Ah, tá, transformação. Então, isso cobra um esforço da gente. Se reinventar cobra um esforço da gente. E a gente precisa acreditar que é possível nisso. Então a gente precisa de mais vocabulário. Vocês já se imaginaram daqui 30 anos? A população vai ser mais longeva, vai viver mais, etc. Vocês pensam assim, faz as contas, assim, eu tenho tanto, daqui tantos anos, como é que vai ser, como é que eu vou estar nesse mundo, como vai ser o mundo? Faz esse exercício? Nunca penso muito nisso. Aliás, eu nunca penso muito na idade que eu tenho. Eu sempre acho que esse número não me pertence. Então, eu fico sempre nesse lugar, assim, não penso. E eu você? penso. E aí, é um contraponto, assim, porque eu queria estar aposentado. Ah, que gostoso. Fazendo o quê na aposentadoria? Ai, na praia, só preocupado com a temperatura do morrito, sabe? Eu acho que isso é um negócio muito interessante, assim. Que isso a gente tem visto cada vez mais entre os mais jovens. E quando a gente olha para os mais novinhos, então, a tal da geração Z, como você colocava, eles se sentem extremamente exaustos dessa vida onde você precisa produzir. Então a lógica de ter um momento onde você precisa parar, ou pode parar, ter o direito de parar,
para mim é um ânimo. Imaginar que vai chegar um momento que eu vou dizer assim, Chega vou um se eu pouco. quero. Que delícia, não hein? preciso ler o jornal. Nossa, Ou que bom. vou decidir se vou aprender qual é a nova trend do TikTok, o novo viral, o que é a Barbie, quem é a Barbie. E tem esse momento onde você tem o direito de escolher. Eu acho que a aposentadoria é um lugar onde você minimamente, se você tiver condições financeiras, óbvio, vai poder escolher o direito de escolher. Nossa, deve ser muito bom poder fazer isso, né? Deve, né? Vamos ver se é possível. Você tem, Michel, também um trabalho que eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, que você falou alguma coisa sobre a idade remasterizada ali, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que a idade não é mais suficiente para entender tudo que está rolando. O que a gente tem observado nos estudos que temos feito lá no grupo, Uhum. é que há um descompasso, que é um descompasso interessante entre o corpo biológico e o corpo social, né? Então, eu não preciso mais ter 40 anos e viver uma vida de alguém de 40. Como eu não preciso ter 70 e viver a vida de alguém de 70. Ou como os tropicalistas colocam muito bem, né? Não você precisa ter 80 e parecer ou viver uma vidinha de alguém de 80. Você pode viver a vida que você quiser. E isso está muito atrelado a essa possibilidade que os avanços da medicina e da tecnologia trazem para a gente, mas, sobretudo, a reinvenção dos espaços de inserção na sociedade. Então, eu posso continuar trabalhando até a idade que eu quero, desde que eu queira. Então, nesse movimento, o que a idade remasterizada fala é quase um desprendimento da certidão de nascimento. E aí é importante a gente fazer um adendo, assim, um parêntese, que é um debate que eu acho que vai ser cada vez mais interessante na sociedade brasileira, que os franceses já fizeram. Não podemos comparar alguém de 60 com alguém de 90, tá? Temos quase várias idades aí nesse processo de envelhecimento, né? Os franceses já falam até na quinta idade, terceira, quarta e quinta idade. Porque alguém que está na terceira idade tem muito mais possibilidades de remasterizar isso e brincar com essa correia de para onde eu estou indo do que alguém com 90. O presidente Fernando Henrique Cardoso uma vez deu uma entrevista que eu adorei, que ele disse o seguinte, ele falou, olha, quando você amadurece, você vai subindo uma montanhazinha, você não percebe nem como é que está subindo. Mas quando você envelhece, é assim, um dia você pegou o papel no chão, outro dia você não pegou. Você desce degraus. E aí é óbvio que na medida que o tempo passa, e você vai entrando nessa quarta e na quinta idade, a tua possibilidade de fazer essa remasterização, ela muda, né? Ela muda. Mas o que eu acho que é o grande debate que a gente está querendo agora é como eu consigo, a partir das minhas potencialidades biológicas, decidir que tipo de vida eu quero levar, independente da passagem do tempo. E o que é mais interessante é que se há 10, 15 anos atrás, todos queríamos ser jovens, eu acho que agora todo mundo quer ser adulto. Porque isso que você falou é um ponto muito interessante. No Brasil, especialmente aqui, tem uma perseguição por ser mais jovem. Não só os mais velhos querem ser mais jovens, mas criança quer ser jovem. Todo mundo quer ser jovem. Ali que é o estágio que todo mundo quer chegar. Isso é uma invenção. Isso também é uma invenção e está mudando. Está mudando porque o que a gente tem observado nas pesquisas é que o grande debate agora é como é que eu chego na fase adulta ou me mantenho na fase adulta o quanto antes, ou por mais tempo possível. Mas manter como? Vamos entender. Fase adulta nada mais é aquele momento onde você tem autonomia e independência, que é o principal valor numa sociedade neoliberal tal como a gente vive. Então as mais novinhas, só para você ter uma ideia, começam a ostentar nas redes sociais agora a primeira menstruação. Como se elas dissessem, olha, independente de eu ter 10, 9, 11 anos, eu já sou adulta. Olha mesmo? Aqui. Então essa é uma trend no TikTok. Você viu isso, Ivana? Nossa! Que é um assunto que era tabu, agora vira. Você viu isso? Ah, mas não é de bom tom. Isso não é de bom tom. Não é de bom tom mesmo. E os mais velhos querem dizer, olha, apesar da idade que eu tenho, eu tô no jogo, hein? Eu tô no jogo, eu mando na minha vida. E é engraçado nesse ponto, porque com o envelhecimento e com os filhos, né? O grande debate agora que eu tenho mais visto nas pesquisas é, calma aí, você tá achando o quê? Que vai decidir onde eu vou passar meu Natal? Você vai decidir onde eu vou morar? Eu só tenho 70 anos, assim, né? Você vai decidir o que eu vou comer, o que eu não vou comer? Eu mando na minha vida. Então, independência e autonomia são os dois principais valores que estão atravessando todas as gerações. E eu acho que esse aqui é o ponto que redefine o nosso processo com envelhecimento. É como a gente consegue, de algum modo,
decidir ainda sobre os nossos destinos e continuar dando conta de dar conta deles, porque é um desafio dar conta deles. Então isso aí que é o grande tesouro. Você pensa nisso, né? Já pensou alguém decidindo onde você vai passar o Natal? O que você vai fazer? Isso ia me dar muita... Isso eu acho que é uma coisa que... Eu te tratando igual criancinha, né? Isso é uma coisa bonitinha. Quer uma champanhe? Ai, que amor! Bem lúcida, subindo escada. Tá tão linda, que bom tom eu acho que é pertinente, assim, é uma preocupação, assim, porque realmente, quando a gente vê, assim, tipo assim, as pessoas mais velhas, assim, que ou estão com alguém acompanhando, ou precisam mais de, né, eu acho que a gente nunca pode tratar como uma pessoa inútil, porque ela não é, a cabeça dela tá funcionando, o corpo tá um pouco mais fraco, ela tá com um acompanhante, mas se ela tá lúcida mesmo e tá bem, não dá para tratar como... Ai, né, assim. Então eu me lembro que eu tinha uma tia que quando ela foi internada, a enfermeira falou, vamos tomar um banhinho? Ela falou, por que sempre no diminutivo? Porque ela fala comigo no diminutivo? Porque era assim, sabe, tipo, tá bonitinha, vou botar a roupinha, daí tu fala, não, gente, sabe, tô bem, só tô internada, tá tudo certo. Então, né, assim, eu acho que a gente não pode infantilizar, apesar da idade, a pessoa ficar mais dependente, de repente, de alguma coisa ou outra, mas ela é uma pessoa adulta, com a capacidade, né, se ela tá com a capacidade mental então, e tudo, isso é assim, fato. né? Agora eu queria entender por que existe isso, porque tá mais fraco, o que passa isso vem da perda da autonomia e da independência, né? Quem majoritariamente na sociedade brasileira não tem autonomia e independência? As crianças. E hoje elas estão com muita, né? Mas em geral a gente dava a elas esse direito de você não tem que escolher, você vai comer o que eu boto pra você, você vai vestir a roupa que eu acho que você tem que vestir. E aí o processo de envelhecimento, como ele antes era visto como um lugar da perda dessa autonomia e dessa independência, automaticamente a língua revela o que a cultura pede. Ele dá numa infantilização desse comportamento do outro. Então, é isso, né? Você começa, para facilitar que você entenda que você não decide mais nada sobre a sua vida, eu te trato como criança. Olha. E eu infantilizo o seu comportamento. Já pensou? Qual a tua reação no primeiro dia que fala assim? Sai! Chega. Aí eles amarram. Não, isso eu acho que é uma coisa muito ruim, assim, eu imagino que isso seja uma coisa muito desagradável, assim, se você é uma pessoa que está bem mentalmente, que você está ok, mas precisa de um para ajudar, de alguma coisa assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente que está no meio do caminho tem que se ligar de não tratar o outro para não ser tratado também dessa forma e que a sociedade pense nisso, porque é um comportamento que se repete e que eu acho que a gente tem que buscar um jeito de se posicionar sem ser infantilizado, né? Enquanto velho. Agora, a gente falou aqui durante o programa de vários jeitos, vários cenários para essa passagem do tempo. E um deles que eu gostaria de colocar, que não sei se isso passa pela cabeça de vocês, que é a questão da solidão. Porque o envelhecer também às vezes traz a solidão. Às vezes não, mas existe uma certa paura por causa que porque pode virar um ambiente meio sombrio, quando você vai ficando mais velho, ninguém te procura. Recentemente a gente viu até algumas cenas de os idosos comendo sozinhos e puxando até assunto com a mesa ao lado. Essa questão da solidão passa pela cabeça de vocês? Eu acho que ela é uma questão importante. E ela vem muito por conta desse duplo movimento de uma sociedade que não foi pensada para incluir velhos ou pessoas velhas. E pessoas velhas que também não foram treinadas para forçar a sua própria inclusão. Então, esse é um desafio enorme, porque, como disse, assim, como você vai perdendo os seus, você vai ser obrigado a viver num mundo que não é seu. O que é o mundo? O mundo é a televisão que você liga, a novela que você vê, é o jornal que você assiste, é a música que você ouve no rádio. E essa música, essa televisão, esse jornal e essa novela não falarão de assuntos seus. Então, cobra um esforço nosso para não vivermos nos nossos mundos, presos na gente mesmo, essa possibilidade de troca. E aí eu acho que está a grande dificuldade do envelhecimento, assim, individualmente e coletivamente, tá? Que esforço é esse, que treinamento é esse? Que a gente tem que ter para aprender a falar uma outra língua,
depois de 70, 80 anos, né? Aham. Como eu estou preparado, eu estou me preparando para aprender. Ah, não preciso mexer, não preciso abrir uma conta no Instagram se eu quiser agora. Não, não é isso. Mas como é que eu estou preparado para quando alguém falar de Instagram eu saber o que que é? Como é que eu estou aprender preparado? outro idioma mesmo, Um outro né? idioma. E a gente é pouco treinado para isso. E eu acho que essa vai ser uma das principais habilidades daqui para frente. É Ilana. um exercício, né, assim. Não, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, porque a Ângela Dipp, que é atriz também, ela estava fazendo uma novela e aí ela botou uma foto no grupo que a gente tinha, que era ela e era uma novela jovem, então tinha muito amigo, assim, jovem. Daí eu falei, Ângela, e esse monte de amigo jovem? Daí ela falou, Ilana, eu tô investindo na gente jovem, eu não tenho filhos, e eu fico pensando, se eu cair no banheiro daqui a 20 anos e eu te telefonar, vai demorar dias pra vir me ajudar. Aí, meu, daí foi muito engraçado. Eu falei, você tá investindo nessa amizade pra ser catada no banheiro. Aí a gente começou a rir. Não, mas era uma coisa engraçada, porque era uma piada, mas era não era a queda em questão, né? Mas assim, tem a metáfora do tô trocando ideia e tô ampliando o círculo, né? Assim. Agora, para a gente ir encerrando, como é que vocês imaginam essa questão do futuro? Já que se fala muito que o nosso assunto aqui é o futuro, ou seja, estamos envelhecendo mais, os velhos vão estar nesse futuro próximo. Como é que vocês imaginam esse futuro? Bom, como eu faço teatro e a gente falou sobre inteligência artificial, esse é um lugar onde a inteligência artificial não vai poder entrar. Exatamente. Outro dia eu comentei isso, Lana. Eu falei, o teatro é a única arte Porque que a nós inteligência... sobreviveremos como nós já viemos de muito antes de tudo. Porque o E teatro onde não tiver existe, um palco, né? uma praça e gente, nós lá estaremos. Aliás, porque o teatro condição, é né? isso, né? Então, eu me sinto confortável em achar, porque, né, até voltando um pouco à tua pergunta, se eu pensar onde eu quero estar daqui a 30 anos, eu quero estar no palco, porque é o jeito que eu vou ter de me comunicar com as pessoas, e esse jeito não vai ter vídeo, nem Instagram, nem TikTok, nem nada que substitua, porque ela acontece ao vivo, ela é única, e nós vamos ficar, espero. Eu acho que esse futuro é um futuro onde a gente vai ter que batalhar pela nossa humanização, vai ser o único jeito. E muitas das vezes o envelhecimento desumaniza a gente, né? Não porque a gente quer ser desumanizado, mas porque os outros vão achando que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não está dentro. Então, o jeito é a gente continuar olhando para alguém com a passagem do tempo, entendendo que aquela pessoa é uma pessoa, que ela tem desejos, que ela tem vontades, que ela tem ambições, que ela tem projetos e que ela tem vontade de fazer também. Então, o caminho, eu acho que vai ter que ser a gente inventar esferas, onde ou nós vamos ter que passar por reciclagem de humanização, ou a gente vai ter que encontrar o outro, para lembrar que a gente é humano e os outros lembrarem que a gente é. Quer dizer, você está dizendo que a chave é a comunicação. A chave é a comunicação, porque é isso que as máquinas não fazem. Pessoal. De novo, né? É a comunicação pessoal. O famoso quem não se comunica se trumbica, vai se trumbicar mesmo, de verdade. Não vai ter jeito. Muito bom. Então, eu quero fazer mais uma pergunta aqui para a Ilana, e até, Michel, se você quiser complementar, dar a sua visão, aqui estamos em casa. Eu queria saber, Ilana, como você vê o envelhecimento do humor? O humor envelhece? Eu acho que o humor real, de verdade, os clássicos, eles não envelhecem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu bebo da fonte da Lucille Ball até hoje. Tudo que ela fez, eu acho muito engraçado, muito bom. Charlie Chaplin, eu acho que os clássicos são mesmo muito, muito, muito. Eu acho que os que são de épocas, eles são mesmo datados. Então, assim, o tipo de humor que tinha, onde tinha as gostosas, aí fazia piada de gay, aí não sei o quê, esses realmente, ainda bem, eles caíram por terra, porque isso não é mesmo mais politicamente correto e não era bom e não é mesmo bom. Mas eu acho que os que são mesmo os de raiz, assim, os bons, eles ficam para sempre, assim. E o humor, né? O humor como ingrediente para você se manter, ele ajuda você no teu envelhecimento e na tua energia ali de enfrentar o dia a dia, a passagem do tempo de outro jeito, você não acha? Não tem a menor dúvida. Eu acho que o humor atualiza a sociedade e ele inclui gente que está de fora. Eu acho que o deboche... Te dá leveza, né? É uma a única delícia. possibilidade que a gente tem de se incluir. O jeito que se fala de alguma coisa, quando você fala com humor, você pode criticar gigantescamente um comportamento, sem ofender diretamente, mas você passa por um lugar que é
de fácil acesso, onde todo mundo mergulha, onde todo mundo se diverte, e você toca naqueles pontos que são risíveis, porque a sociedade da gente que é machista, que é preconceituosa, isso tudo é risível. Se você colocar de um jeito classudo, bacana e engraçado, isso funciona mais do que uma longa palestra sobre. Eu acho, não sei. Tô defendendo... Chega mais rápido, né? Eu tô defendendo a minha turma, mas é porque eu acho que a gente pode fazer isso, a gente tem esse alcance, o humor tem essa alegria, assim, essa facilidade, essa comunicação, assim. Da pessoa parar para se ver e achar graça. Daí tu diz, eu penso isso mesmo. também, que horror, isso eu também acho, mas assim, é um jeito legal de viver e acho que salva. O humor salva. Gente, muito obrigada pela presença. Vocês foram, assim, o amuleto da sorte aqui para a gente iniciar essa jornada. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, esse foi, então, o primeiro episódio do podcast Outros Tempos. Uma ideia original da Orson Podcast, com produção da Rangemaker e da Lucha Libre Áudio. Tchau e até a próxima.